Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer a nossa última lição da nossa revista, que é a lição do terceiro, a revista do terceiro trimestre. E hoje encerraremos então com a lição de número 13. E domingo que vem, se Deus assim nos permitir, aí nós vamos estudar junto a próxima lição, que é do quarto trimestre. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós primeiro orarmos a Deus, agradecermos a Deus por esse momento que Deus nos preparou, de nós estarmos juntos nessa manhã para mais uma lição da nossa escola dominical, do nosso estudo bíblico. Eu peço para os irmãos que nesse momento de oração, os irmãos apresentam o meu netinho, o Azaf, que Deus possa restabelecer a saúde dele. Também oramos em favor do Romário, ele está no hospital de São José do Rio Preto, passando uma situação muito difícil. E não só ele, como muitas pessoas, irmãos, que estão enfrentando enfermidade, problema. E nós, pela misericórdia de Deus, irmãos, nós temos que agradecer a Deus pela saúde, né? Agradecer a Deus por nós estarmos aqui na igreja adorando a Deus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o teu amado Santo Filho, Pai, nessa manhã, eu quero junto, meu Deus, com os irmãos, aqui na igreja, Senhor, aqueles que estão em casa, agradecer ao Senhor por esta manhã, por esse dia, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito sobre a nossa vida e tem nos dado, meu Deus, para nós estarmos aqui nesta manhã, esse privilégio, Pai, de estar na Tua presença, em nome de Jesus. Ó Deus, eu apresento nas Tuas mãos o meu neto Azaf, Senhor, que o Senhor possa restabelecer, meu Deus, a saúde dele. Pai querido, apresentamos o Romário, Senhor, lá no hospital de São José do Rio Preto, todos os familiares, Senhor, da nossa irmã Vilma, Senhor, e todos os enfermos, todos aqueles, ó Deus, que necessitam de um milagre, Senhor, das Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, e assim eu te peço, te agradeço, amém. Graças a Deus. Eu já quero saudar os irmãos também que estão em casa, participando conosco, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a lição de número 13. Hoje nós vamos, também é um dia de eleição. Hoje nós vamos votar, né, irmão? É um compromisso que nós temos como cidadão, né, irmão? Então, de nós cumprir com a nossa obrigação também, que é as leis do nosso país. O voto, irmãos, ele é secreto. O voto não precisa nem de nós falar para quem que nós vamos votar ou não. O voto é um direito do cidadão. Nós vivemos num país de democracia, num país democrático. Você pode votar em quem você quiser. Não votamos por pressão, não votamos porque a família quer que nós votemos nesse ou naquele, porque o pastor quer, porque o padre quer, porque o patrão quer, porque o vizinho quer, não. O nosso voto, irmão, nós damos ele a quem nós desejar. Então, estamos ouvindo aí muitas bobageiras, irmão, inclusive pastores aí, dizendo que se você votar nesse ou naquele candidato, você não pode tomar santa ceia. Irmãos, a ceia é do Senhor. Paulo diz assim, ó: examina-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que não comer da minha carne e do meu sangue, não tem vida eterna, e aquele que fizer isso, irmão, comer da minha carne e beber do meu sangue, diz a palavra de Deus, esse, Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Então a ceia, irmão, não é da igreja, a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor Jesus. Jesus disse,
esse é o meu corpo e o meu sangue. Então a Santa Ceia, o dia da Santa Ceia, nós precisamos lembrar, irmão, quem vai poder participar da Santa Ceia? Aqueles que estiverem em comunhão com Jesus e com a igreja. Quem não tiver, irmão, não pode participar, mas quem tiver em comunhão é quem vai participar. E não existe pastor, não existe ninguém nesse mundo que pode proibir você que está em comunhão com Deus e comunhão com a sua igreja, comer do corpo e do sangue do Senhor Jesus, comer e beber do corpo e do sangue do Senhor Jesus, como ordena a santa palavra de Deus. Irmãos, quanto à religião, nós não pregamos, nós não ensinamos religião. E quanto à política também não, nós falamos só da palavra de Deus, do amor do Senhor Jesus. Política, irmão, não é pecado ser político, mas é pecado usar o altar, usar a igreja para trazer politicagem. Isso é pecado, irmão. Então, o que nós aconselhamos? Aconselhamos que a igreja, irmão, ela pertence ao Senhor Jesus. A igreja não é de homem. Tudo que pode acontecer nesse mundo, irmão, a igreja está sob o controle de Deus. Então nós estamos na mão de Deus. Quem comanda a igreja é Deus, é o Espírito Santo. Quem defende a igreja é o Espírito Santo. Então nós estamos nas mãos do nosso Deus e não tememos nada, nada. E se esse ou aquele entrar, nós precisamos defender, nós precisamos ter político, candidato da igreja. Irmão, a igreja tem que pregar o evangelho de Deus, é o evangelho que é o poder de Deus. O poder de Deus transforma a vida, muda tudo. E a pessoa, irmão, mas se nós não pregar assim, vai entrar aquele partido, aquele outro. Irmão, não temos medo, não temos medo. Pregamos o evangelho que transforma o homem, transforma a mulher. O político pode fazer as leis que ele quiser, irmão. Se nós temos temor a Deus, se a nação tem temor a Deus, a nação vai fazer aquilo que é da palavra de Deus e não porque as leis ordena. Paulo disse assim, irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: tudo me são lícitos, nem tudo me convém. Então a igreja, aqueles que têm temor a Deus, o Brasil, o mundo pode liberar o aborto, pode liberar as drogas, pode liberar o crime, tudo, mas o crente que tem temor a Deus, irmão, ele não vai fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E por isso que nós pregamos a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus, é o evangelho que transforma, que liberta, que muda a vida do homem. Amém, irmão? Irmãos, vamos então entrar agora no nosso estudo, a nossa revistinha, lição de número 13. O que diz a lição de número 13? O título diz assim: resistindo à sutileza de Satanás, ou seja, resistindo às mentiras de Satanás, os ataques de Satanás. Diz aqui, texto áureo: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, quando fala sujeitar a Deus, é submeter, tornar-se dependente, submisso do nosso Deus. E quando fala resistir o diabo, que ele fugirá de vós, o que é resistir, irmão? Resistir é lutar contra, defender, é confrontar, é não aceitar os ataques do diabo. E ele então vai fugir de vós, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Está vendo, irmão? A forma mais poderosa é que nós estamos vendo aqui, a submissão a Deus. Então a igreja tem que fazer isso, tem que ser submisso a Deus, irmão. E não as leis, e não... as leis nós temos que obedecer aqui na terra, mas não podemos fazer nada porque a lei deu oportunidade
que nós vamos fazer. Então, a igreja tem que estar sob o comando do nosso Deus, não aceitar politicagem, não aceitar os ataques do diabo, não aceitar nada, porque a igreja, irmão, não pode fazer igual fez lá no passado. Lá no passado a igreja errou, trouxe para dentro da igreja aquilo que não era da vontade de Deus, e por isso Deus levantou inclusive homens de Deus lá no passado, como Martinho Lutero, para então protestar contra as coisas erradas que estavam entrando na igreja. Hoje nós temos então que viver Cristo, viver a palavra de Deus e não o mundo, não deixar o mundo viver na igreja. E a igreja pode entrar no mundo sim, mas levando o amor de Deus, o evangelho de Cristo, e não entrar no mundo com as ondas deste mundo, né, irmão? Então, a nossa leitura em classe dessa manhã está no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo do 4 ao versículo 10. Você que está na sua casa também pode acompanhar a leitura. Vamos fazer a leitura em classe. Adúlteros, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo construiu-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duro ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Glória a Deus. Aí está então, irmãos, a leitura em classe, a leitura da palavra de Deus. Eu vou citar aqui uma parte do versículo de número 4, que fala, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Nada nesse mundo nós somos obrigados, irmão. Nem Deus obriga nós em nada. Portanto, olha do jeito que a palavra de Deus fala. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, nós temos livre-arbítrio, irmão. Livre-arbítrio. É Deus que está no comando da nossa vida, mas se nós quisermos, nós temos livre-arbítrio para fazer tudo do jeito que quiser. Só que a consequência é grande para aqueles que não obedecem a voz do nosso Deus, né? A apresentação dessa lição dessa manhã, no tópico de número 1, nós vamos apresentar o comprometimento com a vida, como a vida contratada, centrada em Cristo. Então, aqueles que estão comprometidos com a vida deles, está centralizada em Cristo. É o tópico de número 1. O tópico de número 2 é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, os que são comprometidos com as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Tópico de número 3 é mostrar com o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, aqueles que se comprometem a viver aqui nesse mundo, a vida deles cheia do Espírito Santo, como diz a Bíblia, encheios do Espírito Santo. Tópico de número 4 é incentivar o comprometimento com a igreja, incentivar as pessoas a ser compromissadas, ter compromisso com a igreja de Cristo. Na nossa introdução diz assim: observamos
em lições anteriores, como a igreja genuinamente evangélica está sob o ataque do inimigo. E por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a igreja com o seu propósito e missão para o qual ela foi chamada, né, irmão? O qual foi chamada. Então, aqui é formada, mas é a mesma coisa, é chamada. Então, o diabo ele tem tentado desviar, irmão, a forma, a maneira de como Deus quer que a igreja sirva a Ele sobre a face da terra, que a igreja seja realmente o corpo de Cristo sobre a face da terra. O diabo quer desviar esse foco, quer fazer as pessoas então mudar o valor da igreja, tirar o valor da igreja. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, não deixar o mundo entrar na igreja, não deixar a política entrar na igreja, mas deixar o Espírito Santo que seja realmente aquele que fala na igreja, que age na igreja, em nome de Jesus. E quando nós falamos igreja, não estamos falando das paredes, mas estamos falando das pessoas, do povo de Deus. Continuando então nossa introdução. Infelizmente, o que se observa em muitos circuitos ditos cristãos é um evangelho diluído em uma época ou quase nada de uma essência cristã. Evangelho diluído em que há pouco ou quase nada de uma essência cristã. Em vez disso, há muitas misturas. Olha, irmãos, olha o que está escrito. Infelizmente, o que se observa em muitos circuitos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouco ou quase nada de uma essência cristã. A igreja precisa, irmão, dessa essência cristã. A igreja, ela precisa desse aroma de Cristo, a essência, o aroma, a essência cristã é olhar para o próximo com compaixão e sem o julgamento. Essa é a essência da igreja, irmão. O cristão tem que ter essa essência de olhar para as pessoas com compaixão e sem julgamento. Então, os valores da igreja, irmão, infelizmente estão sendo mudados, estão sendo modificados, os valores da igreja. E nós não podemos deixar que isso aconteça, que essa essência cristã se acaba no decorrer dos tempos. Então precisamos lutar contra isso. E diz ainda aqui, nessa lição veremos como a igreja pode resistir à sutileza de Satanás. Para isso veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Ou seja, não é nas coisas deste mundo, né, irmão? Não é naquele político, naquela pessoa, não é naquela religião ou naquele costume, naquelas aparências, não, irmão. É centralizar os membros, ou seja, a igreja, no Cristo ressuscitado, aquele que um dia morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra de Deus. Então a igreja só vai ser forte, só vai ser vitoriosa se fizer isso. Enquanto a igreja estiver preocupada, enquanto o povo, a liderança, os líderes estiver preocupado com esse, com aquele, com aquela, com o outro, isso vai ser um fracasso para a igreja, irmão. Por isso que eu falo, nós temos que pregar Jesus, temos que pregar o Evangelho e não aceitar essas mentiras, essas politicagens que coloca como a igreja ela fosse defendida pelo homem. Coloca como a igreja ela fosse necessária do homem
na face da terra para sustentar a igreja. Não, irmão. Quem sustenta a igreja é o Evangelho, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que comanda e sustenta a igreja sobre a face da terra. Pode entrar quem for lá, irmão, pode fazer as leis que quiser, pode atacar a igreja do jeito que quiser. Se nós permanecer firmes na palavra de Deus, na vontade de Deus, a Bíblia diz assim que nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Nem as portas do inferno prevalecerá. Não é esse partido, não é esse homem, não é esse político, não é esse presidente, governador, senador, deputado que vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Nem as portas do inferno prevalecem, irmão. Se nós permanecer em Cristo, obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, se nós ter essa essência, se o cristão ter essa essência que diz aqui, que o cristão tem que olhar para o próximo e ter compaixão, ter amor, e não ver o outro como rivalidade, e ver o outro fazendo julgamento das pessoas, irmão. A igreja tem que sair fora dessas mentiras que o mundo ensina. A igreja precisa do poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo, ser pregado por todas as nações, como diz a palavra de Deus. Se nós pregar o Evangelho para o povo, irmão, e vier as leis do aborto, vier as leis do crime, qualquer lei, o cristão tem temor a Deus e não vai fazer isso, porque o que é necessário é levar o Evangelho de Cristo. Amém, irmão? Primeiro ponto que nós vamos estudar nessa manhã. Primeiro, comprometimento com uma vida centralizada em Cristo. Comprometimento, irmãos, é o que nós precisamos ter, né? Cristo, o Salvador, escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão somente a Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4:12 também, Cristo também era o centro da mensagem dos apóstolos de Cristo. Olha aí, irmão, e qual a igreja hoje está pregando qual mensagem? Os pastores usando o púlpito para falar: se você votar nesse ou naquele, você não vai tomar santa ceia. É os pastores se corrompendo, irmão. A igreja os homens, não a igreja é o corpo de Cristo, mas os homens se corrompendo nesse mundo, deixando de pregar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Olha o que nós estamos lendo aqui na própria lição da revista dominical de hoje. Olha o que está dizendo, escrevendo à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz: porque nada me propus a saber aos irmãos senão a Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, irmão. Não é ficar falando de bobageira, não. É levar o poder de Deus, a palavra de Deus ao mundo. Levar Jesus Cristo. A igreja tem que estar centralizado em Jesus Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 2:2. Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, este crucificado. Amém? Olha que bênção. Nada propus levar ao povo a não ser Jesus. Estão levando hoje candidato, levando politicagem e falando coisa como a igreja precisasse desses homens. A igreja precisa do poder de Deus, precisa do Evangelho. Vamos ler Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens e pela qual vamos ser salvos. Está vendo, irmão? Então, é isso que nós precisamos pregar e ensinar o povo. As escrituras são bem claras. Não há
outro Salvador fora de mim, disse Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria e se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologia passam por ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Olha, irmão, quando o povo esfria na fé, irmão, ele não tem mais o Espírito Santo como defensor da igreja. Tem que se eleger um candidato. Analisa para os irmãos verem, irmão. Quando a pessoa perde a fé, não tem mais confiança em Deus, ela confia no homem. Então não podemos aceitar isso na igreja. Se o Senhor, se por um lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como o único Salvador, por outro lado, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Jesus é o único Senhor, irmão. Vamos ver Atos 2:36. Atos 2:36. Se alguém encontrar, pode ler, irmão. Livro de Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus é Senhor e Cristo. Amém. Glória a Deus. Então aí está, irmão, que dizendo a palavra de Deus, ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha o que a palavra de Deus fala. Como receber o Senhor Jesus Cristo, também andai nele. Colossenses 2:6, irmão. Se alguém encontrou, pode ler. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nós já recebemos Jesus, irmão. Agora precisamos andar nele, de acordo com a vontade dele, né? Receber Cristo como Salvador não é andar nele. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele. Isso é, de acordo com o seu ensino, é negar o senhorio. Ou seja, receber Cristo e não viver para Ele, não andar nele, está negando. Não está andando de acordo com a sua vontade, mas se negando. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é uma causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que pode viver as coisas sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente de uma forma ou uma maneira de viver. Isso é o diabo falando no ouvido das pessoas, que nós podemos viver de qualquer forma. Você pode viver uma vida de qualquer forma, que salvo você vai ser de qualquer maneira. Isso é o diabo falando, sutileza enganosa, sutileza diabólica, as mentiras do diabo, e as pessoas então querendo acreditar que isso é verdade, querendo andar de qualquer forma, de qualquer maneira. Tópico de número 2, irmão. Comprometimento com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outro, vamos continuar a leitura, senão não dá certo, irmão. Bíblia, revelação de Deus. Vez por outro, vemos falsos mestres que, questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Então, falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras na atualidade, ou seja, nos dias de hoje. No entendimento deles,
A Bíblia contém a palavra Deus. Aliás, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tudo se encontra ultrapassado, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Quer dizer, eles estão dizendo que a Bíblia ela é ultrapassada, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas já ultrapassado, que já não fala mais de acordo com a nossa linguagem, com a linguagem do povo de hoje, com a cultura de hoje. Assim, há uma tentativa de conscientizar, sistematizar e diminuir as autoridades das Escrituras. Na verdade, esses ataques é contra a Escritura como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas, portanto, possível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem para o tal está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós que nos moldarmos pelas Escrituras. Irmãos, o ataque do diabo contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, contra essa autoridade que o nosso Deus nos deu. Eles acham que está precisando ser atualizado, trazer para os nossos dias de hoje. Se isso acontecesse, não, a palavra de Deus, a Bíblia, ela seria um livro escrito humanamente igual aos outros livros. Agora, o que a palavra de Deus mostra para nós, de mais de 2000 anos atrás, ela vem se cumprindo nos nossos dias de hoje. Então não temos que aceitar esses ataques do diabo, usando as pessoas, dizendo que tem que atualizar a Bíblia, tem que atualizar a palavra de Deus, tem que trazer na nossa linguagem de hoje. Não, mano. O que nós, cristãos, que precisamos se enquadrar dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, e não ela se adequar a nós, irmão. Então, não podemos aceitar esses ataques mentirosos às pessoas. Por isso que eu falo para os irmãos, olha, toma cuidado com palavras bonitas, com pessoas que vêm falar bonito, mas nega a verdade da palavra de Deus, não glorifica, não bate palma, repreende em nome de Jesus, irmão. Toma muito cuidado. Por isso que quando nós estivermos na igreja, nós precisamos estar atento ao culto, atento àquilo que se fala, que se prega, para nós não às vezes se empolgar com pregação bonita, palavra bonita, e ficar aplaudindo às vezes aquilo que não é verdade, e nem glorificando a Deus e nem aplaudindo. Ficar bem atento, irmão, bem atento quando nós estivermos ouvindo a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quando entrar aqui na igreja, irmão, não entra só com o corpo, não, entra de corpo, alma e espírito. Fica aqui na igreja cultuando a Deus, não fica com o pensamento fora, o coração fora, não. Corpo, alma e espírito aqui na igreja adorando o Senhor. Ponto de número 2. Regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé. Uma conduta genuína, evangélica, precisa de se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. É isso que é o ensinamento verdadeiro, irmão. É disso que nós estamos precisando. Precisamos não aceitar que nós esfriamos na fé, que deixamos de ver a Bíblia Sagrada como essa regra de fé nossa, e ficar se desviando para essas coisas do mundo, acreditando nessas mentiras que são às vezes pregadas e ensinadas, querendo tirar o foco nosso da palavra do nosso Deus, querendo desviar
o nosso comprometimento que nós temos com a palavra de Deus. E perder esse valor, porque são a Bíblia que nos norteia, ou seja, que nos guia para o verdadeiro caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Se não fosse a meditação, se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria norteado nas suas caminhadas, desnorteado, aliás. O cristão, ele ia viver desnorteado, se não fosse a palavra de Deus estar mediando a vida do cristão. Então vou voltar à leitura. Se não fosse a mediação das Escrituras, ou seja, se nós não fossemos mediados pela palavra de Deus, pelas Escrituras, olha, os cristãos se encontrariam desnorteados na sua caminhada. Quanta pessoa está desnorteada, irmão? Não sabe mais o que fazer, não sabe em quem acreditar, não sabe o que mais ouvir, não sabe. Por quê? Porque está perdendo como é que fala? Como nós lemos aqui, essa mediação, está deixando de ser mediado pela palavra de Deus. Aí cai nesse fracasso a ponto de viver dessa forma desnorteado. Muitos estão deixando a palavra de Deus, deixando a igreja, porque estão desnorteados. Não sabe mais o que de tantas coisas que às vezes tem colocado na sua cabeça, no seu coração, não tem mais vontade de ouvir a palavra de Deus. Então por isso nós temos que pregar a palavra de Deus verdadeira, deixar de pregar mentira. Então o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. E como saberia, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientasse sobre eles? É o que está acontecendo, irmão. As pessoas estão desnorteadas a ponto de não saber mais o que é idolatria, não saber mais o que é pecado, de não saber mais o que fazer na sua vida, porque está desnorteado, não está sendo mais, como diz a palavra de Deus, mediado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Da mesma forma, como saberia que o adultério, que o divórcio, que a ideologia de gênero e etc. são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da família idealizado por Deus, ou seja, a família formada por Deus. Como que nós podemos, irmãos, saber sobre esses ataques do diabo, sobre essas coisas que as leis dos homens fazem, que são, por exemplo, sobre o adultério, divórcio, ideologia de gênero, essas práticas fora da palavra de Deus? Como nós sabíamos que era pecado se nós não olharmos ou não olhasse para a palavra de Deus? Então, precisamos, irmãos, estar atentos àquilo que é pregado, que é ensinado, senão nos está tirando o foco de nós sermos, então, guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus. Somente por intermédio da Bíblia temos orientação segura e precisa sobre isso. É somente pela palavra de Deus. Vamos ver, livro de Provérbios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 20 ao versículo 35. Provérbios 6 e 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares,
do ladrão, portanto furta para saciar a sua alma. Tenho fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto para toda a fazenda da sua casa. O que adúlteras com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará consigo e vende ao seu próprio, e nunca se apagará, porque curioso é o ciúme do marido, de que a maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os preceitos. Amém, irmão? Então, voltando, somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então medita na palavra de Deus, Provérbios 6, do 20 ao 35, medita direito, presta bem atenção, é o ensinamento da palavra de Deus para nós, é o conselho da palavra de Deus para nós. Tópico de número 3, comprometidos com a vida cheia do Espírito Santo. Primeiro ponto, o Espírito Santo no plano da redenção. Diz assim: é o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver é Cristo, em Cristo, e na prática dos princípios bíblicos, voltando, contudo precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é possível sem a ajuda do Espírito Santo. É isso que os homens querem botar na tua cabeça, irmão. Sem a ajuda do Espírito Santo não é possível viver. Não é possível servir a Deus sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Então é o que diz aqui, ó. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Não é a religião, não é ensinamento de filosofia, nada. É realmente o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Então, contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos, contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Quer dizer, para você estar vivendo em Cristo e viver na prática daquilo que é os ensinamentos bíblico, precisa do Espírito Santo, irmão. Precisa estudar a Bíblia, sim. Precisa de teologia, sim. Precisa de um bom conhecimento, sim. Mas você não pode dispensar a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz realmente que nós possamos ser capacitados para viver nessas práticas bíblicas e viver sendo também cheio do Espírito Santo e vivendo para Deus. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6 e 7 e 8 das cartas aos Romanos. Claro que nós não vamos ter como ler aqui na escola dominical esses 3 capítulos agora, porque as horas são corridas. Mas medita na sua casa, olha. O que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6 e 7 e 8 das cartas de Romanos. Então abre a tua Bíblia lá na tua casa, Romanos, e lê o capítulo 6 e 7 e 8. Ali mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado.
E de acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como a única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Nós lemos aqui assim, olha, voltando um pouquinho atrás, ali ele mostra, ou seja, ali aonde? Nas Escrituras, no capítulo 6 e 7 e 8 de Romanos, ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim viver e assim mesmo continuar subjugado. O que é a palavra subjugado? Viver sujeito, dominar, levar alguém à sujeição. Ou seja, se nós viver na dependência do Espírito Santo, se nós viver sujeito ao Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo, nós conseguimos viver, irmão, sem cair nos prazeres carnais, nos prazeres da carne. Agora, se nós não estivermos vivendo dessa forma, com a ajuda do Espírito Santo, se não for pela misericórdia de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer esse mundo, irmão. Nós não conseguimos viver o pecado, não conseguimos viver os prazeres, vencer os prazeres da carne. Então, sem o Espírito Santo é impossível. Por isso que às vezes o homem, a mulher não consegue viver a verdadeira palavra de Deus, porque deve ser o Espírito Santo. Se nós não viver sobre a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos viver, irmão, vencendo o pecado, os desejos carnais. Ponto de número 2 do tópico 3. A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. E o termos Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. É só pelo Espírito Santo mesmo, meu irmão. Viver no mundo que vive sob os ataques do diabo. Viver no mundo que a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Viver dessa forma, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos, irmão. Por isso que diz aqui, ó, há uma obra do Espírito no interior do cristão, ou seja, um trabalho do Espírito Santo no interior do cristão, trabalhando dentro do cristão, para que o cristão possa então viver dessa forma, uma vida consagradora com o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ler, irmão, segundo Tessalonicenses, vamos ler, capítulo 2, versículo 13, vamos ver o que diz a palavra de Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13, mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmão amado do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Tá vendo, irmão? Precisamos então dar graças a Deus pelos irmãos, porque o Senhor, Ele nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito Santo, na fé e na verdade. Precisamos agradecer a Deus por isso, irmão. Esse trabalhar de Deus na nossa vida,
esse trabalhar de Deus pelo Espírito Santo, para que nós vivemos então na fé e na verdade. Vamos ler também, irmão, 1 Pedro 1 e o versículo 2. Se você encontrar, pode ler, irmão. 1 Pedro 1 e o versículo 2. Eleito segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, a expressão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Está vendo, irmão? O povo hoje está correndo atrás de uma eleição, e nós somos eleitos, irmão. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, nós somos eleitos. Mas eleito para quê? Para ser o presidente da república, governador do estado, senador, deputado, vereador, prefeito? Não. Eleito segundo a paciência de Deus para o Pai, na santificação do Espírito Santo. Somos eleitos para isso, irmão. Para viver na obediência do Senhor Jesus Cristo, porque a graça é a graça salvadora da nossa vida, irmão, a graça do Espírito Santo. Então nós somos eleitos, e não para este mundo, mas sim para viver uma vida de santificação a Deus. E temos o Espírito presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo cheio de impureza. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está vendo? Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se viver como orienta a palavra de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo, o trabalhar de Deus é grande na nossa vida, irmão. O trabalhar de Deus é grande na nossa vida, como diz aqui, ó. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, vai ter uma vida. Quando está falando aqui vivereis, quer dizer que nós estamos na presença de Deus, nós vamos permanecer na presença do nosso Deus. Essa capacitação para a santificação permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante do mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz a respeito à habitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Vamos ler Efésios 5, do 18 ao 21. Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor com o vosso coração. Amém, irmão? Então esse é o conselho, irmão, da palavra de Deus. É dessa forma que nós vamos vivendo de uma vida que é capacitada não pelo homem, mas sim pelo Espírito de Deus. Vamos ler também Atos dos Apóstolos 1 e 8. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está vendo, irmão? Sendo capacitado pelo Espírito Santo, mas não é, irmão, capacitado pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho, o poder de Deus, a transformação do homem, da mulher,
Então nós precisamos se desprender deste mundo, das coisas desse mundo. Esses ensinamentos estão errados, dizendo que nós precisamos ter esse ou aquele lá, irmão. Não, nós precisamos de ter o Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita a pregar o Evangelho, porque o Evangelho transforma o poder de Deus, transforma o ser humano, porque ele é o poder de Deus. Porque o país pode, irmão, nós podemos viver em qualquer país desse mundo, que nós não vamos se corromper se nós estamos transformados pelo poder de Deus. Podemos viver em qualquer país do mundo, podemos viver em qualquer circunstância, qualquer época. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida que nos capacita, nós vamos ser capacitados para andar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Tópico de número 4. Comprometimento com a igreja local. A igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha o que Paulo disse. Essa é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu dessa forma, dizendo para nós, ele quer que eu, que você, ele quer nos alertar, tomar conhecimento, ter um entendimento sobre isso que nós estamos ouvindo. Ele dizendo assim: ora, vós, mostrando para nós, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros particulares. E a Bíblia diz, irmão, que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos, cada um de nós fazemos parte do corpo, e cada um de nós somos um membro. É isso que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 12, 27, vamos ler, irmão? 1 Coríntios 12 e 27. Está vendo? Paulo dizendo isso para nós. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo. Ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Relevância, como diz aqui, é uma característica, um atributo a tudo aquilo que seja que se fundamenta como importância. Então a igreja ela tem uma importância muito grande, ela tem um destaque muito grande, como nós estamos dizendo aqui, e ela fica então em um destaque sempre como o corpo de Cristo. A igreja, ela tem essa importância, ela se destaca como o corpo de Cristo, como Paulo tem falado. E essa expressão, ela tem uma dimensão coletiva. E nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado, ou seja, ele fica em destaque na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Fica evidente assim que, como um membro do corpo humano separado, desse perde a sua utilidade, e da mesma forma a igreja. Então, quando Paulo fala dessa forma, ele está falando, usando uma palavra de expressão, uma metáfora, dizendo o corpo, comparando a igreja dessa forma. É uma metáfora, mas é uma maneira de nós compreender, a maneira de nós entender. Portanto, na Bíblia nós encontramos muito o próprio Jesus falando dessa forma, quando ele queria mostrar para nós ao homem alguma coisa que o homem pudesse entender. Então, Jesus sempre usava essas expressões, essas metáforas,
Portanto, nós olhando Jesus quando estava falando da sua morte, quando ele estava falando da sua ressurreição, ele estava falando do seu próprio corpo que ia descer à sepultura, e ele estava dizendo também da sua morte. Aí como que ele falou? Ele falou, se o grão de trigo não cair na terra, ele não germinar e não dá fruto. É isso que Jesus estava falando. Se você pega uma semente, você planta, aquela semente ela vai germinar, ela vai virar uma árvore, e ela vai gerar muitos frutos. Jesus estava mostrando isso para o povo entender o que queria acontecer, não? Que após a morte dele, ele ia ressuscitar, ia dar muitos frutos, ou seja, através da morte dele, da salvação dele, a igreja ia ser reconciliada em Deus. O povo ia ter direito da salvação em Cristo. Então é usado essas palavras, essas expressões, palavras metáforas, ou seja, expressão de palavras. Da mesma forma, a igreja, e por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera igreja como corpo de Cristo. Às vezes nós falamos de igreja, aí o povo não compreende muito bem o que é igreja, porque falamos da igreja, nós estamos falando de cada um de nós que formamos a igreja, cada membro. Aí o apóstolo aqui está dizendo aqui, falando da esfera da igreja, ou seja, falando de uma forma geral, como as pessoas às vezes entendem. Porque quando nós falamos de igreja, geralmente parece ser isso, as paredes, mas não é parede. Quando nós falamos de igreja, falamos de cada membro, cada pessoa que forma o corpo de Cristo, que é chamado igreja. Então é dessa forma que nós precisamos entender as coisas espiritual e não as coisas carnais, né, irmão? Como diz aqui, ó, a própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma analogia espiritual. Analogia significa irregularidade, coisas erradas, fora do comum. Então está formando o que? Uma analogia errada. Uma analogia errada das coisas espirituais. Os desigrejados, irmão, aquelas pessoas que estão fora da igreja, desviado, afastado, pessoas que falam que não precisa de igreja, eles vêem dessa forma, irmão. As coisas espirituais eles estão vendo nessa analogia, ou seja, dessa forma errada, querendo às vezes mudar até a opinião daqueles que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus dentro da igreja. Porque quando nós falamos de igreja, não estamos falando das paredes, nós estamos falando do corpo de Cristo, que é cada um de nós quando nós reunimos. A igreja do Senhor é essa. Quando nós chegamos aqui, o salão vazio, isso aqui não é uma igreja, é apenas um templo, um local de reunião. Mas quando os irmãos começam a chegar, nós chamamos de igreja, porque está presente o corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo. Então o salão vazio, o lugar da reunião, o templo, ele não é igreja enquanto o povo de Deus não chegar. Mas a hora que começam os irmãos chegar, nós não falamos assim, que é mais um salão, que é mais um templo. Nós falamos igreja, que é o povo de Deus. O segundo ponto do quarto tópico, o lugar e importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica, onde a igreja se reúne, é o que eu acabei de falar agora. Igreja não pode ser considerada com essas arquiteturas. A igreja é o corpo de Cristo.
é os membros, é o povo de Deus. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo, areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual a sua função do corpo. Mais uma dica para nós, irmão. A igreja não pode ser considerada também um ajuntamento de pessoas onde ninguém tem organização. Por isso que a igreja tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem o cooperador, tem os auxiliares, tem as pessoas que cuidam do som, de cada departamento da igreja, de cada trabalho da igreja, que seja criança, grupo de senhoras, grupo de senhores, que seja o círculo de oração, que seja o do som, que seja do louvor, cada departamento, irmão. Então a igreja, para ser chamada igreja, não é somente um ajuntamento de pessoas, mas ela também depende de uma organização. Isso que está mostrando para nós, dessa forma, para nós entender. Então, biblicamente, cada membro possui o seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por uma razão, não conseguiu exercer a sua função de membro do corpo de Cristo. Ou seja, irmão, o desigrejado, aquela pessoa que está fora da igreja, ele às vezes na igreja ele não conseguiu ser aquela pessoa, aquele membro do corpo de Cristo, aquela pessoa que realmente cuidava da sua função, daquilo que foi designado a ele. Muitas das vezes, irmão, acontece muito na igreja, pessoas que às vezes ele é um cooperador, ele é um diácono, mas ele quer estar no lugar do pastor, irmão. Ele quer estar no lugar do presbítero. Às vezes ele está fazendo o trabalho dele, mas ele acha que o trabalho do outro que é o dele. Ele não consegue se encaixar, ele quer ser submisso. Ele não quer realmente agradar a sua função. E nós precisamos fazer, irmão, de melhor aquilo que foi designado a nós. O que foi designado a nós? É dar o estudo da escola dominical? Vamos fazer o melhor, irmão. Foi varrer a igreja? Vamos fazer a limpeza da igreja da melhor maneira, com amor. Foi evangelizar na rua? Vamos evangelizar na rua com amor. É trabalho de visita nas casas? Vamos fazer esse trabalho de visita nas casas com amor. É fazer um louvor com amor, com dedicação. É tocar o instrumento com amor, com dedicação. Qual é a nossa função? Seja qual for a nossa função, designar ela, irmão, fazer ela da melhor forma possível para agradar tanto a Deus quanto os nossos irmãos. Viver uma vida comprometida com a palavra de Deus, fazendo tudo de forma melhor para agradar o nosso Deus. E se nós desagradar os irmãos, não estamos agradando a Deus de forma alguma, de maneira nenhuma. Se eu desagradar o meu chefe, o meu patrão, os meus irmãos, a minha família, eu estou desagradando a Deus. Se eu desagradar o meu pastor, a minha igreja, estou desagradando a Deus. Então, é uma maneira de nós sabermos se colocar no nosso lugar com toda a humildade, com toda a sabedoria, porque os que são humildes, irmão, não são diminuídos. Às vezes as pessoas acham, mas se eu me humilhar, eu vou estar me diminuindo. Não, irmão, é o contrário. A Bíblia diz que aqueles que se humilham são aqueles que Deus exalta.
Quando nós se humilhamos, nós estamos sendo exaltados pelo nosso Deus. Às vezes, diante das pessoas, parece que está sendo meu Deus do céu, um fracasso na nossa vida quando nós se humilhamos. Mas não é a verdade, irmão. Aos humildes, a Bíblia diz que Deus dá graça. Ao soberbo, a Bíblia diz que Deus resiste. Então é necessário nós se colocar no nosso lugar, ser humilde. Porque dessa forma nós vamos agradar a Deus e também os nossos irmãos. Para nós encerrarmos a nossa conclusão, chegamos ao final desta lição e do trimestre, chegamos ao final. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja, destacar as tragédias para o povo de Deus permanecer firme e resistente contra os adversários. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia, é o auxiliador da igreja. Irmãos, essa é a grande verdade. Precisamos aprender a verdade da palavra de Deus. Precisamos entender, irmão, não é ficar lamentando que os dias são difíceis, não. É realmente fazer isso que nós estamos ouvindo aqui, o nosso propósito. Mostrar. O nosso propósito é mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja de Cristo, irmão. Mostrar que a igreja, ela é forte. A igreja é forte. A igreja, irmão, ela pertence a Deus. A igreja é realmente forte porque o Espírito Santo comanda a igreja. O próprio Jesus fala que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora nós ficamos achando aí que precisa de um homem, que precisa de um político. Não, irmão. O nosso país precisa. Eu não sou contra a política. O nosso país precisa dos governantes. Precisamos escolher o melhor? Claro. Mas qual que é o meu ponto de vista? É eu que preciso defender o meu ponto de vista. Não é os outros que vai defender o meu ponto de vista. Eu preciso entender, irmãos, que às vezes eu nem sempre estou certo naquilo que eu penso. E às vezes eu vou influenciar uma pessoa a votar num candidato, naquele ou naquela que eu acho que ele é bom. Irmãos, vamos parar para pensar, só Deus conhece o nosso coração. Nós vemos o ser humano pela aparência, e Deus vê realmente o coração. Então, irmão, não tenha medo. Entra lá quem entrar. A igreja é defendida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Precisa nós acreditar e confiar dessa forma. Irmãos, que Deus abençoe a todos. No próximo domingo estaremos então com a nova revista. E eu gostaria, irmãos, que todos viessem para a escola dominical. Os irmãos convidam os outros a vir, irmão. É aqui que nós aprendemos. Não precisa ser eu, o professor da escola dominical. Não precisa ser a irmã Diane, pode ser qualquer um de nós, irmão. O importante é nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Eu propus até o pastor Amauri. Se os irmãos estiver querendo outro professor da escola dominical, o pastor Amauri, fica à vontade, põe outro. O importante é os irmãos participar do estudo bíblico da escola dominical. Isso seria o necessário, toda a igreja aqui, os obreiros, todo mundo participando do estudo bíblico da escola dominical. Alguém pode dizer assim, mas eu já participei da escola dominical. Irmão, a escola dominical é a única escola no mundo que ela não tem formatura, não tem ponto final, irmão. A escola dominical ela só para quando Jesus voltar. Não é porque nós fizemos 1 ano de escola dominical, 2 anos, 3 anos, já se formamos, não precisa mais. O estudo bíblico, a escola dominical, é
todos os dias da nossa vida enquanto nós vivemos neste mundo, aprendendo da palavra de Deus. Então, os irmãos que já participou da escola dominical 1 ano, 2 anos, não pensa que você já tirou o diploma, irmão. Não pensa que já fez uma formatura, não. Venha para a escola dominical. Amém? Que Deus abençoe todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de volta com o pastor Amaury. Amém.